A volta do Senhor Jesus está mais próxima com a morte do Papa Bento XVI? Segredos, mistérios, arquivos escondidos nunca revelados ao mundo antes, o conclave e a sequência dos nomes dos papas, tudo isso e a sua relação com a palavra de Deus. Eu te convido a saber mais sobre esse tema na live Conhecendo os Bastidores e Segredos do Vaticano, nos dias 4 e 6 de janeiro, às 20 horas. A paz do Senhor. Nós queremos agora entrar num assunto que eu estava aqui preparando para vocês. Estou aqui cheio de Bíblia, cheio de livros, cheio de caderno. E estava aqui estudando, preparando para a aula de amanhã, às 20 horas, no meu canal no YouTube. Nós vamos falar sobre qual é a influência, ou se há uma influência da vida dos papas, da história dos papas, na questão profética da volta do Senhor Jesus. Boa tarde, Iva, Deus abençoe você. Então, nós estamos aqui nos preparando, tem muito livro espalhado, tem muita anotação. Quando de repente eu percebi que nós precisávamos de uma ponte para poder ligar o assunto que nós vamos tratar amanhã, e a gente precisava de uma ponte para essa ligação. E essa ponte vai ser feita aqui agora, então, em nome de Jesus, a gente está aqui para poder tentar explicar para você com detalhes, bem detalhes mesmo. Vamos nos esforçar aqui para tirar a sua dúvida. Então essa live de agora, ela é uma live surpresa, então você está sendo beneficiado por ela, porque ela não estava nos planos, mas acabou que as pessoas começam a fazer perguntas e a gente se sente na obrigação de dar a resposta. A gente está andando junto, vocês me abençoam tanto. Então, olha, nós estamos na live surpresa, nós estamos numa live de participação, então eu quero a sua participação. Quando você puder participar, falar, entrar na conversa, nós vamos tentar responder você. E numa live onde nós vamos falar sobre um assunto que vai abrir a sua mente, certamente vai abrir a sua mente, porque a palavra do Senhor, ela tem essa capacidade extraordinária de entrar no nosso coração, como diz a própria palavra do Senhor, como o Espírito Santo, que tem a habilidade de separar juntas e medulas, alma e espírito. O Espírito Santo tem essa capacidade. E a nossa questão hoje é: o que é igreja? Qual é o verdadeiro significado do termo igreja? Qual é o verdadeiro sentido da palavra igreja? Então é esse o nosso assunto de hoje. Você pode mandar perguntas, tá bom? Você pode mandar perguntas, você pode mandar questões. Nós estaremos aqui prontos para poder te responder. Amém, Nayara? Deus abençoe, Érica. E aí, volte a colocar, por favor, o nome e o lugar onde você está para eu poder te mandar um abraço. Amém? O seu pastor também mandar um abraço. Pastores que estiverem aqui comigo, pastoras, missionários, missionárias, coloquem aí os nomes e a cidade de onde você está falando. E nós vamos agora ler alguns textos das Escrituras. Nós vamos definir o termo eclesia. E vamos tirar uma dúvida que certamente é uma dúvida de muita gente. Bragança Paulista, Renata, a paz do Senhor, Renata. Deus abençoe a você em Bragança Paulista. Salvador, na Bahia, Chamille, Deus abençoe Salvador. Eu estou em Minas Gerais, em Divinópolis, uma cidade bem próxima da capital. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Amém. Deus abençoe. Boa Vista, em Roraima. Amém. ICPA, Pastor Helder, Juiz de Fora. Meu Deus, a igreja abençoadíssima, abençoadíssima. Salete, Poá, São Paulo. Amém. Rio Grande do Norte. Vila Velha, no Espírito Santo. Contagem. Pastor Darcy, de Nova Serrana. Um abraço, Pastor Darcy, muito querido. Cátia, do Rio de Janeiro. Amém. Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus. E hoje, Jamília, é para fazer pergunta. Campo Belo, em Minas Gerais. Amém. Campo Belo, Deus abençoe Campo Belo. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Pastor Paulo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos então começar aqui a destrinchar algumas palavras, amém? Lagoa da Prata, Igreja Batista El Shaddai, do pastor Vinícius Ravani.
nada mais, nada menos do que o meu líder regional. Então, Oswaldo Gonçalves, de Sertãozinho, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rafael Fernandes, Maceió, Alagoas, amém, amém. Pastor João Paiva, Porções, na Bahia, amém, pastor. Muito obrigado pela sua grata e abençoadora presença, né, cheia de graça de Deus. Muito obrigado por entrar aqui. Mossoró, no Rio Grande do Norte, Taperoá, isso, né, Paraíba. Deus abençoe, pastor Paulo, em nome de Jesus, a cidade, a igreja e os irmãos da igreja. Meu áudio está chegando bem agora, né? Então agora nós vamos ler um texto das Escrituras que está em Mateus, no capítulo 16, no verso 18 até o 20. E lembrando a vocês, Igreja de Pitangui, pastor Salmão, Juliana, amém. Pastor abençoado, um grande amigo, amém. Deus abençoe. Chame o pessoal, porque essa live vai tirar dúvidas que você carrega há muito tempo. Há muito tempo. E por que a gente diz essas coisas? Porque eu mesmo carreguei essas dúvidas por muito tempo. A graça que eu tenho de ensinar, gente, é porque eu fui ministrado. E quando Deus ministrou em mim, então isso para mim se torna uma necessidade de levar para outras pessoas, entende? Porque eu sei que, como chaves que abrem portas, sabe como? Existe uma porta enorme, imensa, e a gente vai falar disso agora, nesses últimos dias agora, de quarta e sexta-feira, se Deus permitir, a porta que abre-se para a Capela Sistina no Vaticano. É uma porta imensa, trabalhada por vários artistas italianos, e é uma porta linda, imensa, que se abre com uma chave. E o nome desse movimento que a Igreja Católica faz com a morte de um Papa se chama conclave. Então veja, o conclave agora serviu para explicar o que eu estou querendo dizer para vocês. Uma pequena chave abre uma porta imensa que está gerando um impedimento de você chegar a um lugar especial, né? Então eu sei que muitas chaves estão ali no conhecimento que vão destravar o seu conhecimento e fazer você entrar por caminhos que você não caminhou antes. E aí você vai dizer, puxa vida, agora entendi. Por que isso? Por que aquilo? Por que essa palavra está aqui? E nós vivemos um momento, já de alguns anos, a igreja cristã no Brasil, ela começa a acontecer de fato com os missionários Robert Calley e Sarah Calley, que vêm da Suécia, e eles vêm enviados como missionários presbiterianos, mas aqui no Brasil, em solo brasileiro, no Rio de Janeiro, eles vão abrir uma igreja congregacional, e a primeira igreja em solo brasileiro, em 1885, Robert Calley e Sarah Calley chegam ao Rio de Janeiro e quase levam à conversão nada mais, nada menos do que o imperador brasileiro, né, o príncipe regente aqui no Brasil, o Dom Pedro, que chegou a frequentar a sua igreja. E a igreja de Robert Calley se estabeleceu no Brasil em 1885. O evangelho aqui no Brasil é como um bebê diante das nações que estão espalhadas pelo mundo. O conhecimento da Bíblia nas nações que estão ao nosso redor é muito maior do que o conhecimento que a classe, o clero, os prelados religiosos aqui do Brasil, prelados é o nome que a gente dá para os cargos e funções que as igrejas estabelecem. Então os líderes religiosos, eles estão ainda caminhando muito longe de muitas informações, e por isso a gente às vezes fica numa doutrina muito retrógrada e não sabemos explicar às vezes coisas básicas. O apóstolo Pedro, que amanhã a gente vai falar sobre ele, se Deus permitir, que é muito reputado, né? Tem a reputação pelos católicos de ter sido o primeiro pontífice, o primeiro papa, e isso pode não proceder, tá bom? Isso não procede, mas ele tem o título dos católicos de primeiro papa dos 266 até agora. Ele é o primeiro de todo o grupo, ele é o que inicia todo o grupo. E nós vamos ler Mateus capítulo 16 para falar de igreja, e nós vamos citar logo de cara o apóstolo Pedro, que também é conhecido como Keifas. Keifas é a pronúncia correta daquele nome que geralmente a gente lê na Bíblia, Ceifas.
né? Muitas vezes a gente lê na Bíblia e disse Ceifas, que é Pedro. A pronúncia não é Ceifas, a pronúncia em hebraico é Keifas, e é quase o mesmo nome Caifás, que a gente vê no nome do sumo sacerdote, e Jesus passa a chamar aquele que se chamava Keifas, passa a chamá-lo de Petrus, e ele passa a ser então Petrus. E nós temos agora um problema para resolver, digamos assim, com a função da igreja. O que é uma igreja? Enquanto eu estava preparando meu estudo, como eu disse para vocês, muitos livros espalhados, muitas anotações, anotação aqui, um papel ali, que a gente vai lendo, vai colocando dentro de outro livro. Eu pensei, gente, a gente precisa falar de igreja, porque se o pessoal não entende igreja, eles não vão entender o assunto que a gente vai tratar amanhã à noite e sexta-feira à noite. Então seja bem-vindo em nome de Jesus e coloque sua pergunta assim que você puder, tá bom? Missionária Rosemarie, um abraço, querida, Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos, e todos que estão conosco sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 16, dos versos 18 ao verso 20. 18 a 20. Por que a gente coloca as coisas sempre de uma maneira tão clássica, né? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo, isso parece ser uma coisa tão... Por que isso? Porque didaticamente, essa é a maneira correta de se referir a um livro do Novo Testamento e do Velho Testamento também, entendendo que nos Evangelhos a apresentação de Cristo está sendo dada por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Então nós temos que dizer Evangelho do Senhor apresentado por Mateus, porque Jesus não deixou nada escrito, mas os seus apóstolos, discípulos, sim. E a primeira pergunta a ser respondida hoje é: qual é o primeiro evangelho escrito na Bíblia? Qual foi o primeiro escrito? Qual é o primeiro que nós temos, que é o que deu assim um pontapé inicial para que outros evangelhos fossem escritos? O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho das Escrituras. O Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do apóstolo Pedro. Lembrando que Pedro era um homem indouto, ou seja, ele não tinha uma cultura da escola, ele não participou de nenhuma cátedra, ele não tinha nenhum conhecimento científico, nem antropológico, mas ele tinha um conhecimento empírico, que é aquele vivenciado no dia a dia. A Neuma errou, né, Neuma? Marcos é o primeiro, que é o Evangelho do apóstolo Pedro, anota isso aí. E o Evangelho de Mateus é o Evangelho que copia em torno de 70% do livro de Marcos. É isso mesmo. Mateus, ao escrever o seu Evangelho, ele escreve o seu Evangelho lendo o Evangelho de Marcos. E ele então constrói o seu Evangelho colocando as suas afirmações para completar as afirmações de Marcos, que na realidade é Pedro, porque Marcos é o sobrinho de Barnabé. Selma, Rio de Janeiro. Amém. Então, mais uma vez a pergunta: qual é o primeiro evangelho escrito nas Escrituras, colocado na Bíblia? O primeiro na ordem cronológica, Marcos é o primeiro. Amém? Nós vamos encontrar então 3 livros que vão se chamar, 3 livros vão se chamar sinópticos e um assinótico. Sinótico porque eles estão copiados, eles têm uma espécie de sombra um do outro, há uma pesquisa de um no outro. Então nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, eles são copiados. A partir de Marcos nós temos 70% do livro de Marcos em Mateus, 50% do livro de Marcos em Lucas, e no livro de João, na carta de João, assinótico, nós temos 5% do Evangelho de Marcos. Ou seja, João não escreveu copilando Marcos. Amém? Para mim era Mateus, não é Mateus. Que pena. Agora, na ordem da Bíblia, o primeiro é Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a análise e o ponto de vista de Mateus, é capítulo 16, verso 18. Vamos ler comigo? Jesus disse: grande privilégio você teve, Simão, filho de João.
Foi meu Pai do céu quem revelou a você isso. Eu estou lendo a versão nova, versão transformadora. E daqui a pouco vou ensinar para vocês por que as versões. Amém? Você pode perguntar também. Então veja, a versão transformadora nos diz que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Mas em outro texto está escrito: grande coisa te revelou o Espírito, Simão Bar-Jonas. E aqui está escrito: Simão, filho de João. É o Simão Bar-Jonas ou é o Simão, filho de João, pastor? A questão aqui é, a palavra Bar-Jonas é uma frase em hebraico que significa filho de Jonas. Filho de Jonas. Bar-Jonas, também o termo Ben é filho em hebraico. Então, Benjamim, filho da minha mão direita. Benjamim, filho da minha mão direita. Bar Yohanan, filho de João. É o nome que ele tem. É uma espécie de sobrenome que se dava antes àqueles que não tinham o hábito de ter um sobrenome. Como era o sobrenome das pessoas? Geralmente apontava-se a família, a origem da família do indivíduo. Como, por exemplo, anota isso aí porque isso é muito bacana, isso é muito legal. A apresentação de Jesus no pórtico de Pilatos, e olha, não era na casa de Pilatos, mas no pórtico de Pilatos, que é um lugar bem diferente, bem distante da casa de Pilatos, que Pilatos apresenta Barrabás e apresenta Yeshua. E o que ele fez foi apresentar dois Jesus. Dois indivíduos que tinham o mesmo nome para gerar uma confusão nas pessoas. Então ele intencionalmente apresentou Barrabás e Jesus Ben Yosef, ou Ben Bar Yosef, que é filho de José. Então nós temos o filho de José e o filho de Rabás. Eles estão sendo colocados diante do povo para o povo votar para qual Jesus eles queriam matar. Eles ali têm um ato profético escatológico que a gente vai citar amanhã, e um ato profético escatológico escolhendo Yeshua para morrer. Em Mateus 16, o apóstolo Pedro está recebendo a referência de Deus quando ele diz: para quem iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Deus. Então disse Jesus: não foi carne e sangue que te revelou isso, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de João. Esse é o nome de Pedro. O primeiro nome de Pedro é Simão ou Simeão, é o mesmo nome. Simão ou Simeão. Simeon é o nome de Pedro. Mas Jesus vai dizer para ele: agora digo a você que você é Pedro. E em grego o verso 18 está dizendo, na realidade, você é Petrus, em grego. Petrus. E em hebraico, Keifas. Keifas. E já você vai ver como Deus usou essas frases para falar coisas lindas para nós. E aqui está o sentido de igreja. Nós vamos discutir aqui o sentido da igreja. Então ele está dizendo para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou isso, Simão, filho de João. Foi o Espírito Santo que te revelou isso. E ele disse então para Pedro: você, Simão, é Petrus. E aí continua a frase: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Temos que ficar ligados porque os nomes são bem diferentes. Verdade. Temos que ficar ligados. Jamile, temos que ficar ligados. Hoje essa live ela é bem participativa. Eu vou estar sempre procurando ler o que vocês escrevem, porque a nossa ideia aqui é tirar dúvidas. Lembrando que amanhã, às 20 horas, no YouTube, no meu canal Escatologia Fácil, nós estaremos fazendo uma apresentação da história da igreja e a Igreja Católica Apostólica Romana, como a vida dos papas pode ter uma relação com a profecia escatológica. Amém? O filho é João Pedro. Amém.
Então é Yohanan Petrus, ou Yohanan Keifas, é o nome do seu filho, que é muito lindo, é muito lindo. Lembrando que João é um termo que vai apontar para Jonas, então, ao mesmo nome Jonas em hebraico, nós vamos ter aí o sentido de pomba. Aí se fala assim, mas pomba é um nome, né? Não parece ser uma coisa boa. Mas quando você vai na época do dilúvio, nos dias da inundação da terra, o Noé solta uma pomba. E no dia do batismo de Cristo aparece uma pomba. Logo, o nome remete a questões espirituais, a questões do Espírito Santo. É um nome maravilhoso, porque significa mensageiro do Espírito Santo de Deus. Lindo. Yohanan Keifas, né? Pedro, também significa algo muito forte. Bem, e agora nós temos aquele maior dilema que muitos cristãos têm e que agora nós vamos quebrar esse dilema. Você vai ver que você vai se libertar dele, porque não há mais problema nesse versículo para você. Não há mais. Você pode escrever ali no seu comentário, não há mais crise. E você vai ver onde é que está a crise. A crise está na seguinte frase. Qual é a relação da morte do Papa com o fim dos tempos? Amanhã, 20 horas, nós vamos fazer uma live especial para isso. Especial para isso. Aqui agora nós vamos falar sobre a igreja e o real significado de igreja. E você vai precisar disso para entender amanhã a nossa live no YouTube. Você vai precisar dessa aula de hoje sobre o que é a igreja. Então Jesus chega para Pedro e diz para Pedro: Pedro, você é Keifas. Você é Keifas. E aí então ele diz: sobre a pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que vai edificar a igreja sobre o apóstolo Pedro, porque é esse o entendimento da igreja romana, que Jesus edificou a igreja colocando como base dessa igreja o apóstolo Pedro. Mas não é isso, não é isso, gente. Não é o apóstolo Pedro o sustento da igreja. Na realidade, a gente vai ter que fazer uma viagem aqui ao tempo para poder entender o que Jesus está dizendo para Pedro. Em primeiro ponto, eu quero citar aqui o Russell Norman Champlin, que é um exegeta, um tradutor da Bíblia, polilinguista do que diz respeito às línguas bíblicas e antigas, que traz uma tradução desse texto, e ele vai dizer o seguinte: o grego afirma que Jesus é rocha e que Pedro é uma base tirada desta rocha. Então nós temos uma diferença no grego para o termo rocha e para o termo pedra. Eu quero que você anote isso aí no verso de 18 a 20 de Mateus 16. Há uma diferença entre rocha e pedra. E isso está sendo dito por Russell Norman Champlin, que é autor de algumas obras muito conhecidas, dentre elas a mais conhecida, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. O grego, diz Russell Champlin, afirma que Jesus é rocha e que Pedro é como um pedaço desta rocha. Então vamos voltar ao passado, à construção do templo, no platô chamado Eira de Araúna, onde Davi comprou um lugar onde se arava, onde se debulhava o trigo numa forma em ciranda, que era colocar uma tábua cravada com pregos, uma criança montada em cima, pegava o seu animal e puxava o animal, e aquela tábua cravejada de pregos passa por sobre o trigo e vai debulhando o trigo. Isso se chama cirandar no trigo. Por isso que Jesus diz para Pedro: esta noite o diabo quis cirandar na tua vida. O que o diabo quis fazer com Pedro? Esfregar, machucar, torturar, tirar de Pedro todas as forças, a energia, o fruto, acabar com Pedro. Mas Jesus disse: eu intercedi por você para que isso não acontecesse. Você sabe que hoje você pode ter tido um dia terrível,
Você pode ter tido um dia onde você praguejou, jogou fora a oportunidade de abençoar o amanhã, de semear uma palavra abençoada amanhã, porque você pode ter considerado que Deus não viu a sua causa hoje. Mas, querido, o fato de você ter passado a sua causa já é uma prova de que o amor de Deus se manifestou em sua vida. Se você está aqui, o amor de Deus se manifestou em tua vida. Então o inimigo, ele quer destruir, roubar, matar você todo o tempo. E se você não viveu um dia de destruição, é porque o Senhor te poupou de coisas que você nem viu. E se Deus fosse mostrar para você as coisas que Ele livrou você, você ficaria envergonhado de estar com raiva do Senhor por causa dessa situação. Você ficaria realmente envergonhado por causa dessa situação. O Senhor livrou Pedro de uma situação terrível, Ele livrou Pedro de uma situação horrível, e Pedro nem viu o mal chegar. Nem viu o mal chegar. Pastor Valdemar, shalom, boa tarde. Então vamos lá. Russell Champlin está dizendo que igreja, ela tem, Jesus, tem o mesmo sentido de rocha e Pedro de pedra. E o que isso significaria? Na construção do templo, Salomão mandou tirar as pedras numa base extrema do templo, no mesmo Monte Moriá, no lugar que depois vai se chamar Gólgota. Ele vai tirar as pedras e por isso aquele lugar vai ficar destruído, como que alguém tivesse cavado as rochas, e vai dar uma impressão de um rosto, de uma caveira, porque foi dali que Salomão mandou tirar as pedras para a construção do templo. Então, para tirar as pedras do templo, ele visitou o que em hebraico seria a rocha. A rocha é o grande monte, a rocha é a grande montanha, é a base da estrutura, que serão tiradas todas as pedras para edificação. E uma pedra é aquilo que é tirado da rocha. Então a palavra do que é tirado da rocha é Petrus, pedra, uma pedra. E a palavra para a rocha é Keifás. Então a ideia é muito maior. Nós temos uma rocha que é Yeshua, e nós temos Pedro, que é uma pedra tirada para a construção do templo. O termo apontando para Petrus é como se Jesus estivesse brincando com as palavras, dizendo: Pedro, na edificação da igreja, você é uma das pedras retiradas da rocha. Deu para você entender agora? Você é uma das pedras retiradas da rocha. Então você foi tirado de mim, Pedro, e você foi tirado de mim para participar dessa obra maravilhosa que é a minha igreja. Você foi tirado de mim, de meus ensinamentos, de meus princípios, de meus valores, para ser uma pedra que agora vai ser parte da edificação de um templo. Então Pedro entendeu perfeitamente. Ele entendeu que ele foi tirado da fé em Jesus, tirado dos ensinamentos de Jesus, banhado, nascido, forjado nos ensinamentos de Jesus, e agora ele vai ser a pedra que vai ficar na edificação do templo. Mas diz uma coisa aqui muito interessante, queridos, que eu gostaria até de passar para vocês, algo muito interessante, que é o que está escrito em grego quando Jesus chama Pedro de pedra. Está escrito a seguinte frase: Kahor sai lego rotisu petros, kai epiteu te petra oknomai. O que está sendo dito aqui é que o Senhor Jesus está dizendo a Pedro: você tem uma estrutura espiritual firme. Então Jesus não está fazendo citação ao fato de Pedro ser uma rocha, mas da sua fé ser uma fé firmada, estabelecida e forte. Então o que Jesus está dizendo é: Pedro, as evidências da tua vida em fé são como pedra. A sua fé é como uma rocha sólida. E olha, você tirou isso de mim. Você se tornou alguém, vou chamar aqui, petrificado na fé, solidificado. A sua fé não é rala, a sua fé não é água, a sua fé não é um líquido que esvai. A tua fé é algo permanente, é algo sólido. Então Jesus está dizendo: você para mim
não é mais o Simão ou Simeão. Você não é apenas um jovem que serve ao Deus vivo. Você não é alguém apenas que tem o nome de um patriarca. Para mim, disse Jesus, você tem uma essência de fé de rocha. E por isso, então, Jesus usa o nome hebraico Keifas. Você é Keifas, que a gente lê às vezes como Cefas. Keifas, é assim que eu te vejo, Pedro, alguém solidificado na fé. Então, quando Jesus diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, então ele está dizendo, Pedro, é essa solidez que a minha igreja vai ser erguida. É nessa solidez que você tem agora na fé que a igreja vai ser erguida. Então agora a gente já conseguiu entender que Jesus não está falando da qualidade de Pedro como indivíduo, mas está falando da qualidade da sua fé. Da sua fé. Porque lá na frente Jesus vai dizer que o corpo não está pronto, a alma está, mas o corpo está cansado. Então Pedro não é pedra. Pedro é alguém que manifesta uma fé sólida, firme, e isso em grego está dito como petra ou eknomai, uma pedra tirada de uma força sólida de sentimentos e de pensamentos. Amém? Então agora, por que nós chegamos a esse entendimento de que Pedro não pode ser a pedra? Porque o próprio Pedro diz que não era pedra, gente. O próprio Pedro vai dizer que não é pedra. E ele vai dizer isso algumas vezes na Bíblia. E nós vamos ler pelo menos duas delas. Primeiro nós vamos ler em Filipenses. E se alguém já tem uma pergunta, já pode deixar a pergunta. A gente vai tentar responder a sua pergunta. Vai lá. Se alguém tiver uma pergunta, já pode deixar a pergunta. Gustavo, boa tarde, Gustavo. Boa noite, né, Gustavo? Efésios capítulo 2, no verso de número 20. Efésios capítulo 2, no verso de número 20. Então veja, Jesus está dizendo para Pedro, para Simão, que na sua leitura da vida e da fé, Simão tem uma fé sólida. Jesus deve ter visto o jeito dele para falar com coragem. Exatamente. A vida de Pedro, de ser um ousado, atrevido, mostra um homem robusto nas suas convicções. E o capítulo 2 de Efésios, no verso 20, vai nos dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Quem está dizendo isso? Os apóstolos estão dizendo isso. Paulo está dizendo isso, que a palavra do Senhor revela que Jesus é a pedra do qual os edificadores iriam retirar ou encontrar toda a sua força. Em 1 Pedro, no capítulo de número 2, no verso de número 46, vamos ver se está certo aqui. Capítulo 2 Pedro 2, 4 e 6, perdão, irmãos. 1 Pedro 2, 4 e 6. 1 Pedro 2, 4 e 6. Vamos ver se eu acertei aqui a minha referência. Chegando para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina. Estamos falando de Jesus, e Pedro está dizendo que Jesus é a pedra, não é ele. Entende? Então, se ele está dizendo que ele não é a pedra é Jesus, então a rocha é Jesus, e a pedra retirada da rocha para uma edificação. E quando Jesus olha para a robustez, para a firmeza da fé de Pedro, então Jesus vai dizer: Pedro, você é forte, você é sólido na sua fé, então não te chamarei mais Simão, mas Pedro, porque você é robusto, resistente na sua fé. Deu para entender isso? Então chega da crise, pessoal. Quem é pedra? Pedro ou Jesus? Jesus é rocha, Pedro é pedra retirada da rocha. A rocha é um grande monte de pedra onde se extrai pequenos fragmentos para construção. E esses pequenos fragmentos são chamados de pedras. Claro, obviamente, isso é uma coisa ligada ao judaísmo. Então Pedro é uma pedra tirada da rocha. Jesus é a rocha. A edificação está na solidez
daquele que sai de Cristo e é usado na edificação. Deu para entender agora? Amém. Jesus é a pedra e pronto, ponto final. E os edificadores edificam sobre ela. Amém. Que Deus abençoe e nos proteja também, né? Como diz aqui a mensagem que acabamos de receber de Virgínia. Bem, veja bem, nós agora temos algo mais a entender. Porque Jesus, ao chamar Simão Bar-Jonas, Simão, filho de João, ao chamá-lo de Queifas, Jesus está dizendo algo mais do que apenas ele é uma pedra. Anote isso aí, porque isso é muito bacana, é muito legal. Anote isso aí, porque você vai agora descobrir uma coisa muito profunda na palavra de Mateus, capítulo de número 16, verso 18 a 20. Jesus está dizendo que Pedro é pedra e ele vai edificar sobre essa pedra. E na realidade Jesus está dizendo: você foi tirado de mim, a sua fé é firme e a igreja será edificada sobre essa robustez da segurança da fé. Mas olha só, como é o nome do sumo sacerdote nos dias de Jesus? Caifás. Caifás. E qual é o nome que Jesus chama Pedro no nome hebraico? Queifas. Parece um pouquinho? Caifás, Queifas. Parece. Porque é a mesma palavra com uma variante. É a mesma palavra com uma variação. O sumo sacerdote se chamava Caifás. E o apóstolo Pedro passa a ser chamado de Queifas. E qual é a diferença? Ou o que essas palavras significam? Bem, agora Jesus está dizendo uma coisa forte, linda, e que você vai ficar agora muito feliz em saber, eu tenho certeza disso. Jesus está dizendo: Pedro, para mim, não é Caifás que está no poder. Para mim, Caifás não é o sumo sacerdote. Para mim, Pedro, você é o sumo sacerdote. Jesus está olhando para os discípulos e dizendo que Pedro, na qualificação de Jesus, na medida de Jesus, ele tem o ofício de sumo sacerdote entre os apóstolos. Ele está dizendo para Pedro que Pedro tem o ofício sacerdotal entre os apóstolos. Ele é, para os olhos de Jesus, o líder dentre os apóstolos. E para Jesus, que vai negar o culto no templo, porque em Malaquias capítulo 2 está escrito que Deus não está gostando do culto dos hebreus, e Deus está repudiando o culto deles. Então agora Jesus, confirmando essa palavra de Malaquias, ele vai dizer: Pedro, para mim você é o verdadeiro sumo sacerdote. Para mim você é o verdadeiro líder. E aí Jamile colocou: isso para mim é um chamado. Exatamente. É um chamado, é um apontamento de Jesus para aquilo que ele fez, uma leitura na vida do seu servo. Ele leu a vida do seu servo. E ao ler a vida do seu servo, ele disse: Pedro, Caifás não é nada para mim. Porque não entende os planos de Deus, não teme a Deus, será usado pelo inimigo, pelo seu ódio, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, para levar o Filho do Homem até a cruz. Mas, Pedro, você é o sumo sacerdote que eu gostaria de ver lá naquele lugar. Essa palavra é muito forte, né, pessoal? Muito forte, porque Pedro, Queifas, significa solidez. Solidez, firmeza, firmeza de propósito. Queifas. O Senhor agora quer que todos os cristãos que edificarão a sua igreja sejam como pedras retiradas da grande rocha que é Ele, e essa robustez espiritual esteja em cada um de nós. Amém? Está dando para entender aí? Está acrescentando alguma coisa? Vamos lá, diga para mim se está abençoando você, porque agora nós vamos partir para um outro entendimento e explicar para vocês o que é igreja, o que é uma igreja. E você que está saindo para o culto, se der tempo, vai ouvindo até entrar na igreja, porque certamente a sua ideia de igreja vai mudar.
A sua ideia de igreja vai mudar e para melhor, não para pior. Vamos lá? Amém. Então tenha abençoado, amém. Então vamos entender o que é a igreja. Jesus está falando de um fundamento, de um princípio comportamental social dos gregos, quando ele fala sobre montar, abrir, estabelecer a sua igreja. A palavra em grego para isso é eclesia. Eclesia e não eclésia. Eclésia é latim, mas nós vamos ter o eclesia em grego. E o que é uma eclesia? Eclesia significa a reunião de todas as pessoas de um determinado reino que se interessam por este reino e que vão se reunir para tomar decisões referentes ao reino. Veja, a palavra tem uma amplitude de significado. Pessoas chamadas para fora de suas casas, interessadas no reino que fazem parte e se reúnem para decidir as coisas referentes a este reino. A este reino. Não dá para escrever porque o meu celular não tem os caracteres gregos. Amém? Eclesia. Eclesia. Essa é a palavra. Eclesia. Convocados para fora de suas casas para tratar as coisas que te interessam referentes ao reino que você faz parte. Para você participar e decidir com interesse nessas coisas do reino. E a sua decisão tomada será uma decisão aplicada pelo governante desse reino. Isso não é bacana? Então, traduziram isso para o português de uma maneira muito sucinta. Então, ficou uma coisa muito vaga para quem está querendo estudar mais a Bíblia. Porque é traduzido literalmente como chamados para fora. Chamados para fora não fala muita coisa. Embora esteja aí o princípio da eclesia, sair de sua casa, ou seja, sair do lugar de descanso e ir para um lugar onde você vai decidir juntamente com outras pessoas daquele reino, que amam aquele reino, que se interessam por aquele reino, para decidir as coisas daquele reino. Então deixe-me explicar agora de uma forma mais prática. Amém? Se fosse ter uma eclesia na sua cidade hoje, nos dias de Jesus, seria mais ou menos assim. Um funcionário do reino sairia pela rua dizendo: hoje, às 8 horas, é eclesia na praça pública. Então, todos que se interessavam pelo chamado saíam de suas casas e iam se encontrar com seus outros companheiros da mesma cidade ali na praça. O príncipe regente chegaria e diria: nós temos que decidir sobre construir uma ponte ou fazer uma outra praça. O que é prioridade? Então, aqueles cidadãos diriam: uma ponte, Alteza, é mais importante do que uma praça. A decisão deles seria então aceita, então aquilo seria feito. Eclesia. A ideia de eclesia então é um grupo de pessoas que saem de suas casas porque se identificaram com o reino. Eles vão se reunir para decidir coisas do reino, não deles, do reino. Este é o princípio que a igreja perdeu. A igreja perdeu completamente esse princípio. A igreja simplesmente não sabe como agir nesse princípio. Não sabe o que fazer nesse princípio. Entende? A igreja simplesmente não sabe o princípio da igreja, o que é uma eclesia. A eclesia é a reunião de pessoas interessadas no reino de Deus. Começa por aí. Interesse no reino e não neste mundo. Depois se reúnem voluntariamente, sem buscar nenhum benefício em troca, porque o bem do reino é o bem dele. Entende isso? Então ele faz isso com o coração aberto e ele vai buscar o bem do reino. Ele está interessado no reino, ele quer completar o reino, ele quer abençoar o reino. Então agora ele vai se reunir para tomar decisões do reino. Então ele se interessa, ele se ocupa e ele ama, e ele busca os resultados melhores para o seu reino. Isso é o que Jesus disse que iria fazer. Jesus disse mais ou menos assim: eu, Pedro, irei chamar pelas ruas os interessados no reino de meu Pai, para que se reúnam para tomarmos decisões concernente ao reino de meu Pai.
E aquilo que vocês abençoarem na terra será abençoado no reino do meu Pai. Aquilo que vocês desligarem na terra será desligado, porque vocês estarão interessados no reino e o Pai vai olhar para vocês com carinho. Não é verdade? Agora nós temos o verdadeiro sentido de eclesia. Eclesia. Agora vamos ver uma coisa aqui. A falta de ensinamento hoje nos dias estão só preocupados com si mesmo. É verdade. Então, um dos princípios da igreja são quebrados. Quando os princípios da igreja são quebrados, você sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe como pontuar isso. Agora você sabe, faltou interesse no reino, sobrou interesse pessoal, isso não é uma igreja. Mas há uma outra questão muito interessante. A questão que vai se referir a um texto que diz a seguinte verdade: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavra do nosso Senhor Jesus. Onde estiverem 2 ou 3, não é 2 ou mais, é 2 ou 3 reunidos em meu nome. Deixe-me achar aqui esse verso, porque me ocorreu aqui agora no coração. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós estamos aqui nos referindo à palavra do Senhor. Então nós temos Mateus capítulo 18, no verso de número 18. Vamos ver se é esse o texto que nós achamos. Mateus 18, no verso 18. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 18, no verso também 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Versículo 20 de Mateus 18. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora vamos entender igreja. O que é a igreja? Número 1, escreve. Igreja é a reunião de pessoas interessadas no reino. 2, igreja é a reunião de pessoas que dedicam tempo ao reino. 3, igreja é a reunião de pessoas voluntárias que amam o reino. Por isso deixam seus afazeres para cuidar do reino. E agora vem o quarto ponto. Olha o que diz Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3. O que é 2 ou 3? Primeiro, uma família. Como assim, pastor? Deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, no verso 20. Serão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Em Gênesis, capítulo 2, deixará, pois, o homem a sua mulher, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O menor número de uma família? 2. Quando a família começa a crescer? 3. Jesus está dizendo em Mateus 18, 20. Quando vocês se reunirem como uma família, ali eu estou no meio de vocês. Mas se vocês se reunirem como um bando, como um agrupamento, como um ajuntamento, como uma coisa diferente, eu não estou lá. Você já esteve em um culto com repleto de pessoas, centenas de pessoas, e teve a sensação que Jesus não foi? Realmente ele não deve ter ido. Se aquela reunião não é de pessoas interessadas no reino, que dedicam tempo para o reino, que amam o reino, que são uma família, então Jesus não está lá. Simplesmente ele não está lá. Porque ele está dizendo, eu estou onde estiverem 2 ou 3. Anotou isso aí? Igreja é uma família. Mas a igreja é mais do que uma família. É uma família justa. Porque do que o Senhor Jesus está falando no capítulo 18 de Mateus? Qual é o assunto de Mateus? Qual é o assunto de Jesus relatado aqui por Mateus? O assunto é discórdia entre irmãos. Eu vou repetir. A narrativa de Mateus 18
no versículo 20 é de discórdia entre irmãos. E agora Jesus está dizendo o seguinte, olha, preste atenção. Jesus está dizendo assim: se você for contra o teu irmão, ou o teu irmão for contra você, e você vai até o teu irmão e oferece a ele o perdão, e ele não perdoa, você leva uma testemunha e oferece a ele o perdão, e ainda assim ele não perdoa, então, se tiverem 2 ou 3 testemunhando que este indivíduo errou contra você e não quer se arrepender, eu estarei no meio daqueles que votaram de que ele está errado. Palavra de Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Se um irmão se levanta contra outro irmão e comete o erro contra outro irmão, esse outro irmão que foi a vítima oferece o perdão uma vez e ele não perdoa, chama testemunhas e oferece o perdão a segunda vez e ele não perdoa, então Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em razão da injustiça, eu estarei com aqueles que estiverem sendo injustiçados. Igreja é o lugar onde Jesus se posiciona do lado certo. É isso que está escrito em Mateus 18, no verso 18 ao 20, em especial no verso 20. A gente usa esse texto, gente, a gente tem um conhecimento tão raso da Bíblia, que a gente usa esse texto para justificar o nosso serviço de evangelismo mal feito. A gente diz assim: irmão, só somos 2 ou 3, mas não importa. Jesus disse que estaria com 2 ou 3. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Jesus poderia estar com 2 ou 3 se fosse uma família. Preciso que ore por mim, estou muito aborrecido, estou orando, meditando na palavra, quero... Amém. Deus vai te abençoar, eu vou orar por você daqui a pouco, Lia. Estamos vivendo nos dias de hoje, uma igreja fora da igreja. Então, Mateus capítulo 18, do verso 15 até o 20, está falando de discórdia de irmãos. Então, o que é uma igreja? Primeiro, um grupo de pessoas interessadas no reino de Deus. Segundo, um grupo de pessoas que gastam seu tempo no reino de Deus. Terceiro, pessoas que amam ao reino de Deus a ponto de deixarem os seus próprios atributos, suas próprias tarefas pessoais. Quarto, a igreja é uma família. 5, a igreja é um lugar de justiça. Boa noite, Lene. Boa noite, Grácia. A igreja é um lugar de justiça. Lugar de justiça. Se não há justiça, o Senhor está do lado do justo. E é isso que ele está dizendo no verso 20. 2 ou 3 testemunham que aquele irmão errou, eu estou do lado daquele que acertou. E eu vou defendê-lo e vou julgar a sua causa. Jesus está do lado da verdade. Amém? Isto a princípio é a igreja. Quando amanhã nós vamos falar da igreja, você facilmente vai perceber quando ela perdeu a sua essência e ela se tornou alguma coisa que não é igreja. Então você vai poder olhar e falar: agora entendi por que isso aqui não é igreja, e isso aqui não é igreja, e isso aqui não é igreja. E quantas pessoas estão na igreja que não é igreja, sofrendo sem entender. Que o Espírito Santo de Deus te dê graça para receber de Senhor a autoridade para romper com esse erro. Amém? Isso faz uma igreja verdadeira, uma igreja falsa. Então vamos lá. Será que alguém tem alguma pergunta dentro deste assunto que nós falamos? E nós vamos orar pela Lia e também pela Carmen. Será que alguém tem alguma palavra sobre igreja? Então, igreja é família, igreja é pessoas interessadas, igreja é reino de Deus na terra, igreja é a agência do reino, igreja é tudo que funciona como o céu funciona. Amém? Não há perguntas, então talvez tenha tirado somente dúvidas, né? Então, será que você está na igreja certa ou na igreja errada? Amanhã, às 20 horas, nós estaremos falando sobre isso no meu canal Escatologia Fácil, amanhã às 20 horas.
Deus abençoe a todos vocês com toda a sorte de bênçãos. Vai ter PDF deste assunto? Talvez. Talvez. Vai depender de como será a participação do pessoal. É difícil de ver a igreja verdadeira e a falsa, tudo misturado, é verdade. Porque não existem pessoas capacitadas para nos ensinar a palavra? Existem sim. Desigrejados? Sim. Vamos lá, aprendi bastante, glória a Deus, amém. Essa live vai ficar gravada, salva, para você entender ainda melhor. Estaremos lá às 20 horas, amém, Grácia. Amanhã no Escatologia Fácil, 20 horas. Está previsto falar sobre as portas do inferno? Está também, faz parte do assunto. Desigrejados estão fora da igreja verdadeira e podem estar congregando. O desigrejado pode estar congregando e ser um desigrejado. Eu gostaria de falar muitas coisas, mas não dá aqui. Todavia, louvo ao Senhor. Amém. Vai ter o momento certo da gente poder falar. Vamos orar por vocês então, em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar a vida de cada irmão que agora entrou comigo nessa live e apresentá-lo ao Senhor. Cada irmão, cada irmã, nas suas lutas, nas suas dificuldades, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, derramando bênçãos sobre cada um deles, não permitindo, Senhor, que o mal venha imperar sobre suas vidas, mas que o Senhor esteja, Senhor, abundantemente trazendo vida e graça aos meus irmãos. Dá saúde espiritual, dá graça espiritual a cada um e cura as enfermidades, principalmente aquelas que estão na alma, em nome de Jesus. Amém. Porque há pessoas que são crentes, mas não querem ir à igreja? Porque a igreja virou um lugar nocivo para crente. O crente de verdade sofre na igreja de mentira. O crente de verdade sofre na igreja da mentira. É simples assim. Eu tenho culto hoje. Amém? Deus abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Então eu espero vocês amanhã às 20 horas. Agora eu entendi porque você disse que tem culto amanhã, por causa do encontro. A igreja existe uma manifestação do Espírito e muito riso. Tenho dificuldade com isso. Eu também tenho, mas a Bíblia tem explicação para aquilo que a gente tem dificuldade. Tudo que a gente tem dificuldade, a Bíblia tem explicação. Amém? Toda dificuldade que nós temos, a Bíblia tem explicação. Por que há tanta divisão nos grupos dentro da igreja? Porque tiraram Jesus de dentro dela. A união de um crente depende da presença de Jesus, depende do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não há unidade. Quando a igreja coloca Jesus para fora, a unidade falta. O que existe é um ajuntamento, como diz em 1 Coríntios capítulo 1. Eu sei que há entre vocês um ajuntamento de pessoas e não um culto. Qual é a sua igreja, pastor? Igreja Cristã Evangélica, Igreja Batista de Divinópolis, Minas Gerais. A igreja hoje virou um patrimônio de homens, virou um feudo de pessoas. Muitos líderes fazem da sua igreja um feudo, uma parte do terreno particular do céu, é dele. Muitos pastores não deixam a igreja a decidir pelo seu futuro. Eles mesmos traçam todo o futuro. Aonde congregar se há tanta igreja mentirosa? Ore ao Senhor e Ele vai te mostrar onde é que Ele tem se manifestado. A palavra de Deus diz que nos últimos dias seria difícil encontrar uma fé legítima, mas encontraríamos uma fé legítima. Então ore ao Deus do céu, que é dono da igreja. Ele sabe qual igreja está deixando ele entrar e qual igreja está botando ele para fora. Não é uma questão denominacional mais, é uma questão de grupo, de ideologia e de princípios do grupo. Você tem algum plano de estudo bíblico? Sim. Fortalecidos Eclesia. Amém. A palavra está em segundo plano e às vezes em terceiro, quarto plano na vida de um pastor. E a igreja é culpada disso. A igreja é culpada dos pastores não terem alimento no púlpito. Porque as igrejas querem que o pastor seja engenheiro, advogado, médico, clínico geral, cirurgião, cirurgião plástico, psicólogo, psicanalista, historiador, e querem que o pastor seja tudo e não deixam ele se dedicar à palavra. É difícil.
Amém. Que Deus abençoe a igreja que você está, Jamile, fortalecidos. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus abençoe Elaine. O que é um protestante? Protestante não é o mesmo que evangélico, ok? Os protestantes são o primeiro grupo que romperam com a igreja no início do século XV, antes de Martim Lutero. Eles eram um grupo que tentava mudanças dentro da igreja por meio do anarquismo e por meio das manifestações de rebelião contra a igreja, e faziam verdadeiros protestos nas ruas. Os protestantes, que nascem antes daqueles que vão seguir Martim Lutero, os protestantes quebram a igreja, apedrejam crianças e adultos na rua, queimam casas, expulsam as pessoas de seus bairros. Esses são os protestantes. Cerca de 40, 50 anos depois do surgimento dos protestantes, nascem os chamados evangélicos, e eles foram assim apelidados pelos católicos, porque eles tinham na mão apenas os evangelhos. Então eles foram apelidados de evangélicos. Os evangélicos nascem com o desejo de recuperação da igreja, sem brigas, sem violência, sem anarquia, mas com pensamento. Acreditam no que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, transforme pela renovação da vossa mente. E essa é a igreja evangélica que vai nascer no século XVI, a partir de Martim Lutero como sendo seu principal expoente de renovação. Essas igrejas vão nascer com nomes que as pessoas estão apelidando eles pelo comportamento deles. Por exemplo, os movimentadores do templo, que é crentes que sacudiam muito, são chamados de Shakers ou Quakers. Outros crentes são chamados de presbiterianos porque eles têm um sistema de presbitério para liderar. Outros são apelidados de batistas porque batizavam de novo os católicos. Outros apelidados de metodistas porque eles tinham métodos que eram usados em suas igrejas, e assim por diante. Fomos expulsos da Europa, caímos na América, e aí caímos na América separados, e assim nos mantiveram por séculos, e as igrejas passaram então a se chamar pelo nome do seu surgimento. Evangélico não é o mesmo que protestante. E eu não sou protestante, eu sou evangélico. E se você é um cristão como eu aqui no Brasil, você também certamente é um evangélico, porque você não fica apedrejando ninguém na rua, ateando fogo em igreja. Ou fica? Devemos continuar frequentando a igreja, vivendo essa realidade, porque Jesus vem buscar a noiva? Devemos. A salvação é individual. A salvação não é coletiva. O Senhor não vai salvar a igreja tal e a igreja tal. O Senhor vai salvar o José, o Antônio, a Maria, a Pietra, a Sandra, a Lúcia e a Luzia, que estão dentro de uma igreja. A salvação é individual. Ok? A salvação é individual e não coletiva. Amém? Diz para mim, você é evangélico ou protestante? Coloque aí. Depois dessa pequena pincelada de informação, você é evangélico ou protestante? Amém. Vamos ler. Alguém colocou, vamos criar uma sala de estudos? Vamos, ela já existe na realidade. A sala se chama Moving Escatologia Fácil, é um seminário que nós temos e você pode fazer parte dele. Amém. Evangélico, evangélica, está todo mundo sendo evangélico, né? Amém. Porque nós cremos no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos evangélicos e não protestantes. E há uma diferença entre protestantes e pentecostais, neopentecostais, pós-pentecostais, que já existe uma nomenclatura posterior a isso. Evangélico, é claro, a gente identificou agora o que nós somos. E quando alguém disser para você, você é protestante, você diz, não sou um protestante porque eu não vou na tua igreja tirar pedra na tua igreja, eu não tento quebrar a tua igreja, eu não fico aborrecido com a tua igreja e taco fogo nela de modo nenhum. Antes eu oro por você, pela sua salvação e da sua família. Eu creio no evangelho. Amém? Amém. Meu convite então para você, amanhã, quarta-feira, às 20 horas. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas.
Eu espero você no meu canal Escatologia Fácil, onde nós estaremos falando sobre toda a verdade sobre a influência dos papas na profecia escatológica. E por que vamos falar disso? Porque morreu aos 95 anos, no dia 31 de dezembro, aos 95 anos, o então Pontífice Emérito, que se chamava Bento XVI, né? Um alemão que se chamava Bento XVI, seu sobrenome era Ratzinger, Alois Ratzinger, e a morte dele tem implicações proféticas. Sim, tem implicações proféticas. Então amanhã, às 20 horas, nós iremos falar sobre toda a verdade dentro da igreja que você não conhece. Eu espero você, em nome de Jesus.